lá então, gente, para continuidade da nossa série que nós iniciamos aqui no domingo passado, lembrando que essa série é resultado de um pedido de alguns irmãos que estiveram conosco no retiro do ano passado, de 2015, onde nós ministramos essa série lá durante os 3 dias de retiro. E aí, como muitos não puderam estar conosco lá, alguns desses irmãos pediram para que essas mensagens fossem novamente passadas, para que um maior número possível de pessoas pudesse ser alcançadas também por elas, né? Então a série chama-se Sobreviventes. Nós começamos falando disso na semana passada. Ela está toda embasada na história de Daniel e daqueles 3 amigos famosos dele, né? Qualquer criancinha que começa a ser doutrinada numa igreja sabe muito bem da história de Daniel e os seus 3 amigos. Mas muito mais do que uma história para criança, essa é uma história para a nossa vida, né? É contemporâneo, é relevante, faz parte do nosso dia a dia, como a gente já começou a ver. E aí a gente vai fazer a segunda parte do tema da semana passada, que é como sobreviver à cultura babilônica. Como sobreviver à cultura babilônica. E o texto é esse aí, Daniel 1, verso 8, que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Como sobreviver à cultura babilônica? No domingo passado nós falamos, demos a origem de Babilônia, né? Do Império Babilônico, de onde veio a ideia, o conceito de Babilônia, que agora foi transportado para um sistema mundial, tanto político como religioso, que terá o seu fim decretado no final dos tempos, conforme a gente já viu aqui semana passada, em Apocalipse, nos capítulos 17 e 18. Né? Então ali está dando o fim do sistema babilônico. E aí a gente falou algumas coisas a respeito desse sistema, só para lembrar você que esteve aqui no domingo passado, ou para deixar você que está vindo hoje um pouquinho mais inteirado do que a gente está falando. Então, quais são as características desse sistema chamado sistema babilônico que impera no mundo atual? Primeiro, obviamente, ele é um sistema anti-Deus, né? Ele detesta, ele é contrário, ele joga contra tudo aquilo que possa lembrar Deus, ou o culto, ou a adoração, ou o serviço a Deus. Outra característica é essa: ele usa de estratégias, e ele tem 2 estratégias específicas: opressão, perseguição e sedução. Isso é uma estratégia que o inimigo usa, irmãos, desde que o mundo é mundo. Ou seja, ou ele tenta apagar o nosso relacionamento, pôr fim no nosso compromisso com Deus por meio da opressão, por meio da perseguição, ou por meio da sedução. Outra característica ainda a gente colocou é que esse sistema babilônico, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo dele? É imprimir a sua cultura, e a gente falou que cultura é estilo de vida, né? Então é imprimir a sua cultura, o seu estilo de vida em nós. Então, resumindo, o que esse sistema babilônico, que hoje já opera neste mundo, embora não opera na sua plenitude, né? Lembra que a gente disse aqui domingo passado que esse sistema só vai operar plenamente na sua totalidade quando? Na grande tribulação. Porque por enquanto, Paulo diz lá em Tessalonicenses que há alguém aqui neste mundo que está detendo a sua plena eficácia. Qual é? Ou quem é esse alguém? É o Espírito Santo, que está onde? Na igreja. Ele habita na igreja, no corpo de Cristo. Então, quando essa igreja for retirada, for arrebatada, com ela também sairá o próprio Espírito de Deus. Sendo assim, esse mundo estará totalmente entregue a esse sistema. Mas o que não significa que ele já está em operação. E ele já está operando na minha vida, na sua, na vida de qualquer uma das pessoas, sejam elas cristãs ou não. E aí, para ele conseguir imprimir esse estilo de vida, ou essa sua cultura em nós, ele está fazendo uso de um processo que a gente está chamando aqui de processo de aculturização. Ou seja, ele está tentando tirar a cultura cristã da nossa mente, do nosso estilo de vida, e oferecendo em troca uma cultura babilônica.
E como é que ele começou a fazer isso? E aí é que começa a entrar a história de Daniel. A gente viu que ele começa através de uma mudança de linguagem. Lembra lá que eles pediram para que fosse ensinado a Daniel e a todos os jovens que estavam ali presos na Babilônia, a linguagem da Babilônia. E aí, trazendo para a nossa realidade, a gente diz que isso acontece como? Às vezes as pessoas dizem assim, já sei, é quando a gente começa a falar palavrão, é quando a gente começa a dizer palavras torpes. Sim, isso também é uma mudança de linguagem impresso por esse sistema. Mas eu quero te dizer, e acho que você deve se lembrar, que no domingo passado a gente disse que a linguagem cristã, ela é caracterizada por dois aspectos, não é? Pela sinceridade e pela verdade. Então, se eu digo sim, é sim, não é não. Eu não posso dizer sim com a intenção de dizer não. Eu não posso falar não, mas quando na verdade eu estou dizendo sim. Então, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E também a questão da responsabilidade em como a gente conversa. Que tipo de palavras saem da nossa boca? E a gente falou daquele filtro que Paulo usa lá aos Efésios, dizendo que não deveria sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser unicamente aquelas palavras que servem para o quê? Edificar e transmitir graça. Então é por isso que eu disse aqui, que palavras torpes não é somente palavras sujas, não é apenas você dizer um péssimo palavrão, não é? Nossa, eu falo palavrão, eu tenho uma palavra torpe. Sim, você está dizendo uma palavra torpe, mas torpeza é toda vez que a gente fala alguma coisa que não contribui para a edificação do outro, que não contribui para a graça, não transmite a graça de Deus para a vida do outro. Então, fofocar, mentir, dizer palavras que vão denegrir a imagem do outro, que vai fazer com que a autoimagem daquela pessoa seja ferida, isso também são palavras torpes. Então, esse sistema babilônico, aos poucos, ele quer mudar a nossa linguagem. E falar a linguagem cristã, irmãos, também não é ficar falando versículo da Bíblia 24 horas por dia, mas é dizer palavras que realmente vão edificar. Segundo o que a gente viu, isso aqui a gente só está repassando o que a gente já falou domingo passado. Segundo, esse processo de aculturização ocorre através da alteração da identidade. Lembra que Daniel e os seus 3 amigos tinham nomes o quê? Hebreus, não era? Daniel, que significava Deus é juiz. E aí foi mudando, não é? Ele passou a se chamar Beltesazar. E aí os 3 amigos também, Ananias e todos eles que tinham nomes ligados a Deus, tiveram seus nomes lá na Babilônia o quê? Modificados. E qual era o propósito disso? De tirar da mente deles qualquer lembrança de Deus, de fazer com que a identidade deles começasse a se desconectar da pessoa de Deus. Então não era só uma questão para os babilônios pronunciar melhor o nome deles, era por uma questão de ir tirando, desconectando, desatrelando todo o relacionamento que esses jovens tinham com o seu Deus. E da mesma forma, hoje, esse sistema babilônico tenta fazer o mesmo com a gente, querendo tirar de mim e de você a identidade de cristãos. E você deve se lembrar que a gente disse aqui que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos está lá em Atos capítulo 11, em Antioquia, numa cidade chamada Antioquia, foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristãos. Só que olha só, esse termo cristão hoje banalizou-se, não é? Qualquer um pode se dizer cristão, qualquer um se diz ser cristão, mas na verdade, o que significa o termo cristão? Embora na nossa língua esteja até numa terminologia que dá a impressão de aumentativo, né? Mas na verdade, cristãos são pequenos cristos, ou seja, eu e você fomos chamados por Deus para sermos o quê? Pequenas amostras de Jesus neste mundo. Eu usei até a ilustração de que às vezes as pessoas que vendem determinados perfumes saem com um mostruário antes, levando pequenas amostras dessas essências, não é? Desses perfumes. Se a pessoa se interessa por aquela essência, logicamente ela vai querer comprar o vidro de perfume. Então, da mesma forma, quando se diz somos cristãos,
na verdade, somos pequenas amostras de Jesus, ou pelo menos deveríamos estar sendo. Esse sistema babilônico está tentando tirar de nós essa identidade de cristão, porque hoje está tudo muito igual, está tudo muito nivelado por baixo. O que significa para alguém você dizer que você é cristão? Isso aumenta a sua credibilidade? Isso faz com que as pessoas passem a acreditar mais em você? Infelizmente, irmãos, não tem sido assim. Hoje, dizer que é cristão, e daí? Não quer dizer nada. Por quê? Porque a identidade de cristão foi alterada. E a terceira que a gente viu, e foi a última que a gente viu nesse processo, é que esse sistema babilônico, ele cauteriza a nossa consciência. E como é que a Babilônia, lá da história, estava tentando fazer isso com os rapazes que estavam lá? Dando a eles o melhor, oferecendo a eles o melhor, para que eles se sentissem o quê? Em casa, para que eles se sentissem à vontade na Babilônia, para que eles dissessem assim, o quê? Voltar para casa, voltar para a nossa terrinha, aquela terrinha seca, que é uma luta para nascer uma lavoura. Aqui não, aqui a gente tem do bom e do melhor. Por que querer voltar para Israel? Babilônia é o nosso lugar. Era isso que o rei da Babilônia estava querendo imprimir na mente daqueles jovens, dizendo, está vendo, aqui vocês têm de tudo, aqui vocês não precisam de nada, aqui vocês têm do bom e do melhor, sintam-se em casa, não tenham mais saudade da sua terra, da terra de Deus, da terra santa, da cidade de Deus, de Jerusalém, do centro da adoração, esqueçam aquilo lá, não faz mais parte da vida de vocês. E da mesma forma a gente disse que esse sistema hoje opera dessa maneira em nós, fazendo com que eu e você acreditemos que este mundo é o nosso lar. A gente está cada vez mais apegado a esse negócio aqui. A gente está gostando desse lugarzinho aqui. A gente acha que aqui é o nosso destino final, que o nosso endereço final é aqui. Quando na verdade, pelo menos a gente que diz que crê nesse livro sagrado, diz que a nossa pátria é outra, que a nossa pátria é celestial, que o nosso mundo, que a nossa cidadania não tem nada a ver com essa terra, mas nós estamos almejando uma pátria superior, porque cremos, pelo menos em tese, que o nosso destino final não está neste mundo, mas está no porvir. E aí a gente disse até que tem uma teologia chamada teologia da prosperidade, que está contribuindo para fazer com que os crentes acreditem que aqui é que é o lugar de gozar do bom e do melhor, quando nós sabemos que não é, irmãos. Pedro disse que nós somos o quê? Peregrinos neste mundo, somos considerados forasteiros. O que é uma pessoa peregrina? Ela está de passagem. O que é uma pessoa forasteira? Ela não é daquele lugar, ela é encarada como alguém que é de outro lugar. Por isso que João disse lá, olha, se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como nós não somos dele, o que ele faz com a gente? Nos odeia. E aí entra de novo a questão, se você e o mundo está muito assim, alguma coisa está errada. Se o mundo não te vê com maus olhos, alguma coisa está errada. É sinal que você já se adaptou a ele, que você já se amoldou a ele, que você já se aculturou a ele. Então essa é a grande estratégia do sistema babilônico. Mudar a nossa linguagem, alterar a nossa identidade e cauterizar a nossa consciência. A gente viu que esse sistema não funcionou na vida de Daniel e nem daqueles 3 amigos dele, mais especificamente. E é isso que nos importa nessa noite. É responder àquela pergunta, como eu e você então podemos sobreviver, porque o tema da nossa série é sobreviventes. Como eu e você então podemos sobreviver, mesmo estando inseridos neste sistema babilônico que é o nosso mundo? Como eu e você, apesar de estarmos nessa Babilônia existencial, a gente necessariamente não precisa se amoldar a ela, assim como nem Daniel e nem os seus 3 amigos fizeram. Como que a gente então resiste a tudo isso? Como sobreviver em meio à cultura babilônica? Fazendo algumas coisas, irmãos, e é fazendo mesmo, são atitudes. Não adianta teorizar, não adianta ficar contemplando, esperando que as coisas vão cair do céu. São atitudes que eu e você precisamos ter. Quais são elas? Primeira, tendo uma firmeza de caráter inegociável.
tendo uma firmeza de caráter inegociável. O que foi dito em Daniel 1:8, que a gente já leu e vai aparecer aí novamente? Resolveu. Prestou atenção? É uma resolução, é um ato da vontade da pessoa. Quando você resolve fazer ou deixar de fazer, é um ato da sua vontade. Uma das partes mais importantes do ser humano, a volição humana, a vontade humana, que foi presente de Deus, através do nosso livre-arbítrio. Então veja, Daniel, aqui no caso, não fez nenhum jejum específico. Daniel não pediu que os anjos do Senhor, com espadas desembainhadas, viessem ao seu redor protegê-lo do sistema babilônico. Daniel não ficou invocando poderes sobrenaturais para esse momento. Não, quando lhe foi tentado impor tudo aquilo que a Babilônia estava tentando imprimir na sua vida, o que ele fez? Resolveu, Daniel, firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Irmãos, tudo começa aqui. Se nós queremos sobreviver a esse sistema babilônico, se nós não queremos ser amoldados e engolidos por esse sistema, tudo começa onde? Na minha e na sua vontade, no uso que nós temos do livre-arbítrio. Mas sabe por que muita gente não gosta de comentar assim? Porque é muito mais fácil, é muito mais cômodo para cada um de nós colocar a culpa no diabo. A gente não quer ter o caráter tratado. Aliás, a gente nem admite que a gente é mau caráter. Onde se viu eu, um cristão, mau caráter? Sim, muitas vezes somos mau caráter, sim. O fulano caiu, errou, cometeu esse erro na vida dele, porque o diabo... Não, ele decidiu. Ele teve a chance de fazer e não fazer. Irmãos, todas as vezes que eu pequei, e com certeza todas as vezes que eu ainda vou pecar, e todos nós pecamos todo santo dia, nós pecamos porque quisemos pecar. Não, mas é que uma entidade mais forte operou na minha vida. Negativo. É um ato da nossa vontade. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Então hoje em dia, nas igrejas especificamente, está muito mais fácil, como eu disse, colocar a culpa no diabo. Eu errei porque o diabo, eu tenho esse mau caráter porque há um espírito maligno que atua na minha vida. É porque na minha igreja não tem um ministério forte de libertação. Eu sou assim, com essa tendência a essa ação pecaminosa por causa de uma entidade maligna. Não, tudo começa no caráter, irmãos. Antes de querer expulsar, seja lá quem for que esteja na sua vida, a gente precisa primeiro ser tratado no nosso caráter. Tem muita coisa, eu já disse isso aqui, se não fosse trágico, eu acho que seria até um pouco hilário. Mas tem coisa que nem o diabo faz tão bem como a gente faz. Não é? Tem coisa que nem o diabo tem coragem de fazer e a gente tem. E está usando da sua própria vontade. Será que havia muitas forças opressoras ali na Babilônia, no tempo de Daniel? Claro que tinha, irmãos. Será que tinha muita coisa lutando contra a vida de Daniel e dos seus amigos? Será que tinha muita coisa ali bela, saborosa, sedutora? Claro que tinha. Mas sabe o que era mais forte do que todas essas forças opressoras da Babilônia? O caráter de Daniel, a resolução de Daniel, a vontade de Daniel dizer: isso chega na minha vida, isso não entra. Isso eu deixo fazer parte da minha vida, isso eu não deixo fazer parte. O caráter, irmãos, de Daniel fez com que ele soubesse, ele nunca negou que a comida era ruim. A comida era boa, deveria ser muito boa. Era das finas iguarias do rei, vinha direto da mesa do rei, tudo que o rei comia foi dado a eles, foi oferecido a eles. Então era belo, era gostoso, era prazeroso, era saboroso, era nutritivo, mas era o quê? Impuro. Era isso que Daniel tinha resolvido. Não, eu sei, o que estão me oferecendo não é veneno. Não é uma coisa que vai matar o meu físico. Pelo contrário, são coisas que são delícias da carne. Mas é impuro.
E por ser impuro, eu resolvo firmemente rejeitar essas coisas. O caráter de Daniel, irmãos, e desses 3 amigos que são citados mais especificamente, eu quero só lembrar que não eram só os 4 que estavam lá. Haviam centenas, milhares de jovens judeus lá na Babilônia. Mas a Bíblia destaca o caráter desses 4. Então o caráter de Daniel e desses outros 3 eram muito sólidos. Eles sabiam muito bem quem era, eles sabiam de onde eram. Eles não tinham crise de identidade. Você já teve crise de identidade? De vez em quando eu tenho. E isso é errado, e isso é pecado, porque nós sabemos quem nós somos, de onde nós somos, de quem nós somos. Não deveria existir crise de identidade. Daniel não teve nenhuma dificuldade em saber quem ele era, a quem ele pertencia, de que lugar realmente ele era. E isso fez com que, isso o ajudou a tomar a decisão certa. Porque quando você não tem certeza de quem você é, você não tem certeza de a quem você pertence, você não sabe de onde você é uma presa fácil para esse sistema. Porque ele vai tentar te amoldar segundo o formato que ele quer colocar em você. Quem tem um caráter fraco, irmãos, pode ter certeza disso, se adapta facilmente às circunstâncias. É o camaleão. Ainda mais quando está em jogo algum perigo, alguma ameaça. Esses jovens estavam sob ameaça, mas nem essas ameaças foi suficiente para eles se amoldarem ao sistema. Eles não deram uma de camaleão. Eles reiteraram, eles reafirmaram: nós somos hebreus, pertencemos ao Deus dos hebreus, nossa pátria não é essa daqui, um dia nós esperamos voltar para nossa casa, porque aqui não é o nosso lugar. Daniel, irmãos, e seus amigos não tinham, como eu disse, crise de identidade. Eles se mantiveram firmes nas suas decisões, e isso trouxe alguns problemas para eles? Claro que trouxe. A gente não tem tempo aqui de ler, mas você já leu certamente na sua Bíblia a história toda, o livro todo de Daniel. Quantas coisas Daniel foi perseguido? Os 3 lá não foram parar dentro de uma fornalha sobremodo acesa? Por quê? Porque eles mantiveram um compromisso. Eles não arredaram o pé dos seus princípios. Isso tudo trouxe problema para eles? Trouxe, irmãos. E parece que a igreja dos nossos dias tem essa dificuldade, ela não quer ter problemas. Então, para ela não ter problemas, ela faz a política da boa vizinhança com o mundo. Porque se você se adapta, se amolda ao mundo, por que o mundo iria te tratar mal? Mas se você tem as suas escolhas, tem os seus princípios, é óbvio que você vai chocar, mais dia menos dia você vai chocar com alguém, você vai chocar com a opinião de pessoas, você vai chocar com familiares, você vai chocar com pessoas que trabalham com você, pessoas que se dizem ser seus amigos, mas a partir do momento em que você é firme nos seus princípios, eles vão começar a se afastar de você. É assim, e é para ser assim mesmo. Se você não quer isso, então tem que se amoldar, tem que se aculturar, tem que ser de fato camaleão. Agora olha que coisa interessante. Lembra aqui que domingo passado a gente falou e hoje a gente repetiu que uma das tentativas que o sistema babilônico tentou fazer com esses jovens foi o quê? Mudar o nome deles, não é? Mudar a identidade, não é? Rebatizaram eles com nomes babilônicos. Deram a eles nomes que significavam outras coisas. Isso foi lá no capítulo 1. Olha o que vai aparecer aqui no capítulo 5. Anos depois que esses homens estão lá. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste, como é que eles chamam? Daniel. Ué, mas não era Beltesazar? Aí eles vão dizer: a quem o rei puseram o nome de Beltesazar, mas chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, aqui quem está falando não é a turminha de Daniel, não são os amiguinhos de Daniel, são os inimigos de Daniel, são os perseguidores de Daniel, foram aqueles que muitas vezes montaram ciladas para ele, mas em nenhum momento eles conseguiram chamar Daniel de outro nome que não fosse o quê?
Daniel. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que quando nós somos firmes nos nossos princípios, nas nossas condutas cristãs, as pessoas podem até querer mudar a sua identidade, mas vai chegar uma hora que vai ser inevitável e eles vão ter que reconhecer: não, esse é cristão. É isso, irmãos. Eles tentaram chamar Daniel de Beltesazar. Não, você não é mais Daniel, você é Não, mas um dia eles tiveram que dizer: chamem a Daniel. Ele não perdeu a sua identidade. Nenhum dos inimigos de Daniel deixou de chamá-lo de Daniel. Isso significa que eles respeitaram com o passar do tempo que Daniel era quem dizia ser que era. Servo de um Deus que é juiz. Era o que significava o nome de Daniel. Deus é o meu juiz. Interessante, irmãos, que a nossa geração está carente de gente com essa firme determinação de não se contaminar. Como tem faltado isso? Eu sei que muita gente aponta várias coisas que faltam na igreja, e falta mesmo, a igreja como um todo. Falta ânimo, falta compromisso, falta generosidade, falta amor, falta perdão, falta um monte de coisa. Mas muitas dessas listas esquecem de colocar isso aqui, ó. Falta determinação nos crentes atuais de não querer se contaminar. Isso aqui ninguém vai fazer por você. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Onde você põe a mão, onde você não põe, onde você entra, onde você não entra. O que entra na sua vida e o que não vai entrar na sua vida. A igreja hoje está se vendendo por qualquer coisa. E não é de hoje, faz tempo. Não é? A igreja hoje, em vez de ser influenciadora, ela está sendo extremamente influenciada. Aí a igreja lutou por anos e anos colocar evangélicos, né, entre aspas, na política, no governo. O que aconteceu com a maioria deles? Sem querer generalizar, se corromperam. Mas será que se corromperam lá ou eles já eram corruptos na igreja mesmo? Eu quero acreditar que eles já eram corruptos. E lá simplesmente acharam um terreno fértil para demonstrar sua corruptibilidade. Então a igreja se vende por qualquer coisa. Nós estamos aí, como todo o país, né, escandalizado com a corrupção que há nos bastidores dos nossos governantes. Mas a gente esquece, a gente não liga, a gente não olha para a corrupção que está dentro das nossas igrejas, dentro de nós mesmos. Porque esse negócio, né, esse dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, dando uma entrevista, até não apareceu o rosto dele, foi tampado. Ele tinha sido alvo de um roubo. E aí o cara colocou assim: puxa, eles estão roubando de gente pobre, não estão roubando de milionário. Ué, então roubar de milionário pode? Ué, só roubar de pobre é roubo, é pecado? Roubar de milionário? Ou você tem aquela filosofia: ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão, não é assim? Não, não é assim, irmãos. Não é assim. Então parece que a gente se desculpa dessa forma: mas aqueles lá roubam milhões. Eu só consegui alguém para me colocar na frente na fila do atendimento. Não é? E a gente acha que isso não é corrupção. Não, aqueles lá roubam milhões. Eu só escondi uma coisa lá na minha declaração. A gente já paga tanto imposto nesse país, né? Se eu declarasse aquilo lá, então eu deixei do lado. Percebe? E a gente vai se corrompendo aos poucos. A gente vai sendo cada vez mais maleável, flexível. E isso não atrai perseguição. Porque você está sendo maleável. Aperta você daqui, você cede. Aperta um pouquinho de lá, você cede. Você vai se amoldando, você vai tomando a forma de. Agora Daniel e os amigos não disseram: não, nós somos assim, é assim que cremos e é assim que nós vamos viver aqui neste lugar. Tá bom para vocês? Se não tiver, mata a gente. É isso que eles colocaram. Olha, rei, fica sabendo que quanto à estátua que o senhor fez aí, tudo que o senhor ordenou, nós não vamos fazer. Agora nós estamos aqui sujeitos às tuas leis. Se a tua lei é para quem desobedece fornalha, estamos aqui, pode jogar. Mas a gente não cede os nossos princípios.
Interessante, irmãos, que hoje em dia basta uma pequena pressão, mas pequena mesmo, uma pequena ameaça. Você vai perder o serviço, hein? Se você não se encaixar no sistema, você vai perder a sua boquinha. Basta um negocinho assim, e a gente já cede. Que vi ainda se a gente estiver sendo bem tratado, que era o caso desses rapazes lá na Babilônia. Eles estavam sendo bem tratados. Eles não poderiam olhar um para o outro e dizer assim, gente, também não precisa ser tão radical, né? Os caras estão sendo até legal com a gente. O que custa a gente ceder um pouquinho? Não, para eles não tinha um pouquinho. Resolveram firmemente não se contaminarem. Há muita gente, já escreveram vários e vários livros, pregações e mais pregações, que dizem que a igreja passa por uma crise de carisma. Ou seja, a igreja não tem mais carisma, não tem mais poder, não tem mais unção, toda essa história. Eu até acredito que também é uma crise nesses moldes. Mas para mim a maior crise da igreja, e quando eu falo da igreja, mais uma vez citando a igreja como um todo, não é uma crise de carisma, é uma crise de caráter. A gente não está precisando ser batizado pelo Espírito Santo para ser mais carismático. A gente está precisando sim, talvez passar por um batismo do Espírito Santo, um batismo de fogo, para ver se isso muda o nosso caráter. Porque não tem coisa pior do que pessoas mau caráter com carisma. Isso faz um estrago. E já tem feito estrago. Em qualquer área, política, na religião muito mais. O cara tem carisma. O cara sabe como fazer as coisas, mas não tem caráter. E aí ele arrasta multidões, porque ele tem carisma. Só que a falta de caráter dele destrói quantos depois? Entende? Então, primeira atitude que nós precisamos ter, se é que queremos sobreviver a esse sistema babilônico: firmeza de caráter. Ter um caráter inegociável, um caráter que não negocia com ninguém. Segunda atitude: eu preciso ter uma confiança em Deus insuperável. Mas é óbvio, né? Eu preciso confiar em Deus. Só que eu coloquei acho que um adjetivo aí, não é? Tendo uma confiança em Deus insuperável. Não é qualquer confiança. É uma confiança em Deus que nada e nem ninguém irá superá-la. Olha o que diz aí os versos 17 a 20 do capítulo 1. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Era o dia do vestibular. Então o rei falou com eles. E entre todos, lembra? Centenas, milhares de jovens. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, se tornaram assessores do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, então o rei passou eles por uma sabatina. Os achou quantas vezes, irmãos? 10 vezes mais doutos, mais entendidos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Ora, irmãos, parece haver uma falta de lógica, não é? Dizem que você precisa comer bem e comer coisa boa, nutritiva, para aguçar a tua inteligência, o teu intelecto, a tua capacidade de raciocínio. Tinha sido oferecido a esses jovens o melhor que existia na Babilônia. Mas o que Daniel e seus amigos fizeram? Não, eu quero um outro tipo de comida. Eu não vou me contaminar com essas finas iguarias. Me tragam água e legumes. Aí o cara ficou preocupado, falou, mas cara, se eu fizer isso, o rei vai cobrar de mim, o chefe deles lá. Eu vou pagar com a minha vida se chegar no dia lá de se apresentar, vocês estiverem aí raquíticos, burros. Daniel disse, deixa com a gente. Deixa que Deus vai cuidar de nós. E ele abriu mão, irmãos, de todas aquelas iguarias. E por dias comeu o que nós chamamos hoje de jejum de Daniel. Água e legumes.
Sabe qual é um outro problema nosso? Nós somos crentes paradoxos, né? Nós somos crentes contradizentes. Nós somos crentes, mas no fundo somos ateus. Somos chamados de crentes, mas no fundo não cremos. Não cremos do quê? Não cremos que Deus é suficientemente capaz de cuidar de mim. Porque o que esses homens fizeram, o que esses rapazes fizeram foi: nós vamos comer algo que aparentemente é menos nutritivo ou, em tese, mais fraco do que o que os outros vão comer, mas Deus vai cuidar de nós durante esse tempo. Eles abriram mão. Você observou como a firmeza de Daniel foi recompensada? Entre todos os jovens, ele foi, e os seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes, mais capazes, capacitados do que qualquer outros que comeram aquelas finas iguarias do rei. O que isso talvez nos ensina hoje, irmãos? Eu creio que uma das lições mais práticas é que às vezes, e não às vezes, sempre deveria valer a pena abrir mão de determinadas vantagens, recusar determinadas vantagens, achando que isso vai nos trazer prejuízo, quando na verdade é aceitá-las que vai trazer. Então isso se aplica a qualquer campo. No serviço, né? Se você entrar no esquema, se você fazer parte, isso aqui vai por baixo do pano. E aí você pensa, e se eu não entrar, se eu recusar, se eu falar que por causa dos meus princípios eu não vou aceitar esse tipo de coisa, eu vou sair no prejuízo. É assim que nós pensamos, irmãos, porque nós pensamos no imediato, na consequência imediata. E aí que entra a nossa incredulidade. A gente não crê no fundo, que Deus é suficientemente capaz para nos garantir, seja o que for. E para até nos dar vantagem sobre outros lá na frente, porque a gente foi fiel. Talvez os outros judeus que estavam ali, os outros rapazes da mesma idade de Daniel e desses 3 amigos, pensaram: a gente tem que comer bem, cara, porque depois nós vamos passar por um exame. E a gente tem que estar bem nutrido, a gente tem que estar bem, sabe, uma saúde lá em cima, para a gente ser escolhido. E talvez muitos deles abriram mão. Mas Daniel e esses 3 que não abriram mão, foram considerados mais doutos, mais capacitados, mais sabidos do que qualquer outro. Mas por quê? Porque eles abriram mão daquilo que aparentemente poderia lhes trazer prejuízo. Você está entendendo isso? Você está conseguindo entrar nesse raciocínio? Agora aplica aí para a sua vida, seja para que área for. Onde você tem tido medo de que, se eu não aceitar isso, o que vai ser de mim? Não é? Mas se eu não entrar num negócio aí, o que vai ser de mim? Está todo mundo, eu vou sair em desvantagem. Nós estamos precisando, irmãos, se é que nós queremos vencer este mundo, o sistema que é neste mundo, nós precisamos de fé. O que João diz lá na sua carta? 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a arma que faz vencer o mundo. Qual é? A nossa fé. Só que essa aqui, irmãos, não é aquela fé na fé. Porque tem gente que tem fé na fé. E não é essa fé que vence o mundo. Não é aquela fé de bordões, de jargões, de frases. Sabe, de frases de efeito. Não é aquela fé de pôr em vidro de carro. Não é uma fé raquítica, que não aguenta uma pressãozinha e ela já esmorece. É fé, é confiança em Deus. Confiança insuperável, dizendo: haja o que houver, eu creio que Deus cuida de mim, que Deus vai cuidar da minha saúde, que Deus vai me capacitar para quando chegar no dia em que eu tiver que mostrar alguma coisa, eu estarei pronto. Não porque eu comi o que a Babilônia queria que eu comesse, mas porque Deus Deus cuidou de mim. Deus sustentou a minha inteligência, a minha capacidade não vem da mesa do rei, vem de Deus. A minha capacidade para passar nesse concurso não vem da quantidade de livros que eu posso comprar, dos melhores cursinhos que eu posso fazer.
mas eu vou confiar que Deus, acima de tudo, vai me capacitar. Eu não estou dizendo que você tem que ficar lá olhando para o teto do seu quarto, orando, pedindo para Deus fazer você passar. Você tem que fazer a sua parte, é óbvio. Mas o que você não pode é confiar mais naquilo que você está fazendo, em termos de recursos, do que em Deus. E assim para cada área da nossa vida. Mas o sistema quer que a gente acredite que o que? Olha, se você não seguir a nossa regra, você não passa. No dia que chegar lá o dia da seleção, o dia do vestibular lá, vocês não vão passar. Foi esse o medo do chefe dos eunucos lá. Cara, se eu não der a comida que o rei quer que dá para vocês, vocês vão ser reprovados. E aí a conta vai sobrar para mim. Porque ele vai perguntar, e aí, por que esses caras estão assim, fracos, raquíticos, emburrecidos? Está entendendo? Quando na verdade eles estavam fazendo a melhor escolha. Deixa eu dizer uma coisa aqui que talvez, eu não sei como isso vai surtir aí efeito, se é que vai surtir algum efeito ao ouvir isso. Mas há anos, né? E eu não estou dizendo que não tem validade, viu, irmãos? Talvez você já teve experiências incríveis nisso. E quem sou eu para discutir ou duvidar? Deus age das mais variadas formas. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, se enfatiza tanto em fazer o jejum de Daniel, mas por pessoas que não querem ter o caráter de Daniel. Então eu entendo que o jejum de Daniel é para fraco. O caráter de Daniel é para forte. Jejum de Daniel é para menino. Ter a firmeza de Daniel é para gente grande. Então eu já vi muita gente fazer o tal do jejum do Daniel, mas não tem o caráter de Daniel, não tem a firmeza de Daniel, não tem a fé de Daniel, não tem o compromisso de Daniel. Você vai fazer não sei quantos jejuns, e eu não sei até que ponto isso vai resolver sua vida, vai mudar sua vida. Então, precisamos, vale a pena? Vale. Mas não se esqueça também de que muito mais importante do que o jejum que Daniel fez, foi o caráter que ele tinha. Porque na verdade o jejum que Daniel fez, que a gente chama de jejum, mas na verdade foi apenas uma abstinência de alguns tipos de alimento que ele sabia que era consagrado a ídolos. Mas vamos chamar de jejum, se você quer chamar assim. Esse jejum de Daniel, na verdade, é fruto da firmeza de Daniel. Não foi o contrário. Ele não jejua para ser firme. Por ele ser firme, ele se abstém. Entende? Então, cuidado, porque às vezes a gente fica colocando a fé no objeto errado. A confiança de Daniel e daqueles 3 amigos estavam em Deus. E isso era insuperável. Nada e nem ninguém seria capaz de superar a confiança que eles tinham em Deus. Daniel é como se ele tivesse dito para aquele chefe dos eunucos: eu assumo a responsabilidade. Você vai chegar aqui no final desses dias e você vai ver como que eu vou estar. Porque eu confio em Deus. Eu sei o que Ele vai fazer durante esse tempo. Eu estou abrindo mão por causa do compromisso que eu tenho com Ele. A partir desse momento é compromisso dEle cuidar de mim. E a terceira e última atitude que nós precisamos ter, se é que nós queremos sobreviver a essa cultura, a essa tentativa de eles fazerem engolir o estilo de vida deles na nossa vida, é tendo uma vida de compromisso com Deus inigualável. Que também pode parecer algo muito óbvio. Falar em ter vida de compromisso com Deus é o óbvio do óbvio. Mas o problema é que os nossos compromissos são compromissos até a página 2. São compromissos até que a água da panela não começa a ferver. São compromissos até o ponto em que eu sinto que eu não vou ter nenhum prejuízo, mas a partir do momento que eu noto qualquer ameaça de prejuízo na minha vida, esse compromisso deixa de ser um compromisso inigualável. Daniel, irmãos, era homem de um só compromisso. E o compromisso que ele tinha era com Deus. Daniel não tinha rabo preso com ninguém. Daniel não fez conluio com ninguém. Daniel não aceitou favores para depois ficar devendo lá na frente.
Daniel tinha um compromisso inigualável com seu Deus. Era um homem de um compromisso só. O próprio nome dele já dava a exata noção do que era importante para esse cara. O que Daniel era mesmo? Deus é o meu juiz. Então isso, na verdade, o que estava imprimido no caráter de Daniel é: pouco me importa o que as pessoas vão pensar de mim, Deus importa. Eu não vou fazer isso talvez vai soar muito estranho à vista de muita gente, na opinião de muita gente. Eu vou ser criticado por muita gente. Pouco me importa, porque o que me interessa é o que o meu juiz, aquele que um dia eu vou ter que prestar contas, é o que ele acha de mim. Então, Nabucodonosor, o Senhor é rei dessa terra, o Senhor tem poder de mandar, de prender, de soltar. Então o Senhor faça o que o Senhor quiser, mas o que importa para mim é que um dia eu vou estar perante o meu juiz, e é o que ele pensa da minha vida que é importante para mim, e não o que o Senhor pensa, ou que qualquer outro aqui possa pensar. Isso, irmãos, também tem sido um elemento ausente, não é? Como eu disse, o nosso compromisso muitas vezes vai só até a página 2, porque a partir do momento em que eu sinto que a minha firmeza, que os meus posicionamentos está interferindo na opinião dos outros a meu respeito, eu começo a mudar, porque eu estou querendo agradar aquela lá, a outra lá. Aí a gente fica mais compromissado com a nossa reputação do que com a nossa consagração a Deus. Tem muita gente querendo agradar muita gente, e no final não agrada ninguém, e muito menos Deus. Então Daniel disse: o meu compromisso é um compromisso inigualável, porque ele é um compromisso com o meu Deus. Olha o que ele vai dizer aqui, no verso 17 do capítulo 5. Olha a firmeza deste homem. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha que coisa, irmãos. Daniel em nenhum momento usou a capacidade que Deus tinha dado a ele de interpretar sonhos, enigmas e tudo mais. Ele não pôs preço nesse negócio. Pelo contrário, o rei chegou lá talvez achando assim: olha, além dele ser bom, não custa nada um incentivo, né? Um mimo a mais. Quem sabe ele vai me revelar coisas boas. Daniel vira para ele e diz: os teus presentes fiquem com o Senhor, ou o Senhor dá eles para quem o Senhor quiser. Eu vou fazer o meu papel é interpretar o que o Senhor sonhou, o que está te incomodando. Deus me revelou e eu vou te revelar, mas não precisa de presentes. Eu não quero ter rabo preso com ninguém. Eu não quero fazer parte desse negócio de tomar lá da cá. Foi isso, irmãos, que fez de Daniel e desses 3 amigos escreverem uma história muito diferente da história que muitas vezes eu e você estamos escrevendo, né? Foi a firmeza dessa gente, foi a firmeza desses homens de Deus que fez toda a diferença. Foi a coragem que eles tiveram de ser diferente. Foi o compromisso que eles tinham que fazia toda a diferença. Mas para isso há um preço. E se Deus permitir, nos próximos domingos nós vamos falar um pouquinho sobre esse preço. Porque é muito bonito olhar aqui e falar das virtudes de Daniel, de tudo que deu certo, né? Falta sair aquela frase no finalzinho: foram felizes para sempre. Mas não foi bem assim. Tudo isso aqui que a gente está vendo hoje trouxe um preço muito alto, e eles tiveram que pagar esse preço. A questão muitas vezes é essa: a gente fica apaixonado pela história, a gente fica apaixonado pelo final da história, mas a gente não quer passar pelas mesmas lutas da história. Então é muito bom chegar no final da nossa vida e ser reconhecido como eles estão sendo aqui. Depois de quase 3.000 anos, a gente está falando deles aqui nessa noite, enobrecendo, exaltando esses homens, dizendo o quanto eles foram importantes na história. Mas a gente está disposto a pagar o preço que eles pagaram?
E você sabe como pagar esses preços, esse custo? Você está disposto a pagar esse custo? Que nós estamos precisando, irmãos, nos nossos dias. Como eu disse agora há pouco, muito mais do que jejum de Daniel, muito mais do que seja lá o que for, é a firmeza dele, é a firmeza de caráter, é a confiança insuperável que ele tinha em Deus, é o compromisso inigualável. Quando a gente tiver essas mesmas virtudes, quando a gente tiver essas mesmas qualidades, eu creio que a nossa história não vai ser muito diferente da deles. Você não vai precisar ficar aí virando páginas e páginas, se deliciando com a história de Daniel, porque talvez você mesmo vai escrever a sua história muito parecida com a dele. Tem muita gente querendo ser protagonista na história, mas infelizmente vai passar a vida inteira sendo só um mero coadjuvante. Sabe, tem muita gente que sonha ser o protagonista da história, mas no fim vai ter o seu nome lá, naquelas letrinhas que sobem rápido no final do filme, sabe? Aquele negócio chamado assim, e grande elenco. Não é? Ah, o meu nome estava aí. Está lá, no meio do grande elenco. Protagonista você não foi. Daniel e esses 3 rapazes foram protagonistas, porque eles tinham essas qualificações: um caráter inegociável, uma confiança insuperável e um compromisso inigualável. Amém? Curva a tua cabeça, por favor.